Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver as 10 questões de raciocínio lógico da prova do concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul de 2022 para o cargo de oficial. A banca desse concurso foi a IDECAM. Antes de iniciar as resoluções, é preciso avisar duas coisas. A primeira é que esse vídeo foi feito antes da divulgação do gabarito oficial definitivo pela banca, então qualquer atualização referente às questões eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A segunda é que essa prova apresentou alguns erros, seja de gramática, digitação ou desformatação, e eu vou reproduzir as questões aqui exatamente como elas estão na versão original. Mas sempre que necessário, eu vou fazer comentários acerca desses erros, principalmente quando eles tiverem alguma relevância na resolução das questões. Aviso feito, bora começar. Questão 81. Ao analisar uma expressão muito utilizada na caserna, todo soldado de folga que esteja no quartel está à procura de serviço, é possível afirmar que... E aí seguem as alternativas. Sendo S o conjunto dos soldados de folga que estejam no quartel e P o conjunto das pessoas que estão à procura de serviço, a expressão do enunciado significa que S está contida em P. Daí, analisando as alternativas, na letra A, o conjunto dos soldados de folga no quartel contém o conjunto das pessoas que estão à procura de serviço, significa que S contém P, ou seja, é o contrário do que o enunciado afirma. Logo, a alternativa está errada. Na letra B, todas as pessoas que estão à procura de serviço são soldados de folga no quartel, significa que P está contida em S, ou seja, também é o contrário do que o enunciado afirma. Logo, a alternativa está errada. Na letra D, algum soldado de folga que esteja no quartel não está à procura de serviço, significa que S não está contido em P, ou seja, é a negação do que o enunciado afirma. Logo, a alternativa está errada. Na letra E, existe pelo menos um soldado de folga que esteja no quartel não está à procura de serviço, tem o mesmo sentido do item anterior, ou seja, S não está contido em P. Logo, a alternativa também está errada. Por fim, na letra C, o conjunto de todas as pessoas que estão à procura de serviço contém o conjunto dos soldados que estão de folga no quartel, significa que P contém S, que por sua vez é equivalente a S estar contido em P. Logo, a alternativa está correta e o gabarito é a letra C. Questão 82. A escala do soldado que tira viatura é o ciclo 12 por 24, 12 por 72, ou seja, no primeiro dia trabalha 12 horas e folga 24 horas seguidas, e o próximo turno será de 12 horas de serviço e 72 horas de folga. O SDPM 12345 Alberto começou esse ciclo de plantão de 12 horas às 7 horas da manhã da segunda-feira do dia 10 de outubro. A respeito do serviço desse militar no dia 21 de outubro, pode-se afirmar que... E aí seguem as alternativas. Somando-se todas as horas de serviço e de folga, o ciclo completo tem 120 horas de duração, que correspondem a 5 dias completos. Como o soldado iniciou o ciclo às 7 horas da manhã do dia 10 de outubro, então o ciclo estará iniciando novamente no dia 15 e no dia 20 de outubro, também às 7 horas. Passadas as primeiras 12 horas de serviço, o soldado inicia o primeiro período de folga ainda no dia 20, às 19 horas. Daí, 24 horas depois, às 19 horas do dia 21 de outubro, o soldado estará entrando de serviço novamente, e portanto o gabarito é a letra C. Analisando as demais alternativas, nós vemos que as letras A, B e D devem ser descartadas de maneira imediata. Já na letra E, basta observarmos que na escala 12 por 36, o soldado estaria entrando de serviço sempre às 7 horas da manhã, em dias alternados, e portanto a alternativa também está errada. Questão 83. Assinale a alternativa em que apresenta uma proposição. Letra A. A técnica policial militar é assunto de qual disciplina? Letra B. Avise ao policial P1 da companhia para me entregar a escala até às 17 horas. Letra C. Direita, vou ver. Letra D. Uma unidade da Polícia Militar é o Batalhão de Choque. Letra E.
o policial P4 da companhia. Relembrando a definição, uma proposição é uma sentença declarativa, seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, mas não ambos simultaneamente. Analisando as alternativas, nós vemos que a letra A é uma frase interrogativa e, portanto, não é uma proposição. As letras B e C estão escritas no modo imperativo e, portanto, não são proposições. Já a letra E é uma frase nominal, que não apresenta verbo, e, portanto, também não é uma proposição. Por fim, a letra D satisfaz a definição dada e, portanto, ela é uma proposição. Logo, o gabarito é a letra D. Questão 84. No treinamento físico militar, TFM, o instrutor afirmou: o cadete deve estar aquecido e alongado às 6 horas para entrar em forma. No entanto, não é verdade que o cadete devia estar aquecido e alongado às 6 horas para entrar em forma. É correto concluir que... E aí seguem as alternativas. Sendo P a proposição, o cadete deve estar aquecido às 6 horas para entrar em forma, e Q a proposição, o cadete deve estar alongado às 6 horas para entrar em forma, a afirmação do instrutor é equivalente à proposição P e Q. Como o enunciado afirma que isso não é verdade, então nós precisamos analisar a negação de P e Q. Daí, a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção das negações, e assim nós obtemos não P ou não Q, ou seja, o cadete não deve estar aquecido ou não deve estar alongado às 6 horas para entrar em forma. Logo, nós vemos que o gabarito é a letra A. Analisando as demais alternativas, na letra B, o cadete não deve estar aquecido e nem deve estar alongado às 6 horas para entrar em forma, equivale à proposição não P e não Q. Na letra C, o cadete deve estar aquecido e não deve estar alongado às 6 horas para entrar em forma, equivale à proposição P e não Q. Na letra D, o cadete não deve estar aquecido ou deve estar alongado às 6 horas para entrar em forma, equivale à proposição não P ou Q. E na letra E, o cadete não deve estar aquecido e deve estar alongado às 6 horas para entrar em forma, equivale à proposição não P e Q. Logo, todas elas estão erradas. Questão 85. Qual o número de linhas da tabela verdade elaborada a partir da proposição composta? Se um subtenente está de licença para tratamento de saúde, LTS, então o médico da Junta Médica de Saúde, JMS, deve legitimar o estado de saúde do referido policial militar e a unidade militar deve ser informada do atestado, ou o oficial subalterno já deve ser retirado da escala de serviço. E aí seguem as alternativas. A proposição composta do enunciado é formada por 4 proposições simples. Um subtenente está de licença para tratamento de saúde, LTS. O médico da Junta Médica de Saúde, JMS, deve legitimar o estado de saúde do referido policial militar. A unidade militar deve ser informada do atestado e o oficial subalterno já deve ser retirado da escala de serviço. Como o número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta é igual a 2 elevado ao número de proposições simples que a compõem, então teremos 2 elevado a 4 igual a 16 linhas. Logo, o gabarito é a letra B. Questão 86. Desenvolvido no início do século XX, o Código Internacional Q tinha o propósito de facilitar as comunicações entre os navios britânicos e suas partes relacionadas. Com o tempo, o código passou a ser utilizado como padrão entre comunicações de rádio em todo o mundo, inclusive nas corporações policiais militares. Na tabela verdade abaixo, a partir da terceira coluna, toda coluna tem uma célula em que o valor de verdade é diferente das demais células. Assinale a alternativa que representa as letras das células cujo valor de verdade só aparece uma vez na coluna consecutivamente da esquerda para a direita a partir da terceira coluna. E aí segue a tabela verdade e as alternativas.
Antes de iniciar a resolução, é preciso observar que na última coluna da tabela verdade aparece um símbolo que não representa um conectivo lógico, provavelmente por algum problema de desformatação, e portanto essa questão deveria ser anulada. Porém, apenas a título de aprendizado, nós vamos resolver essa questão por completo, já que as outras colunas não apresentam erros e quando for necessário, nós vamos substituir esse símbolo pelo conectivo que provavelmente deveria ter sido utilizado para que a questão apresentasse uma alternativa correta. Bom, inicialmente, na terceira coluna, como P ou Q só é falsa quando P e Q são falsas, então temos que Q é igual a F e as demais letras são iguais a V. Logo, a primeira letra da sequência é a letra Q. Já para resolver as próximas colunas, nós vamos precisar de mais duas colunas auxiliares, uma com a negação de P e outra com a negação de Q. Daí, na quarta coluna, a negação de P e não Q é equivalente a não P ou Q. Como essa proposição só é falsa quando não P e Q são falsas, então temos que A igual a F e as demais letras são iguais a V. Logo, a próxima letra é a letra A. Na quinta coluna, observe que nós temos a negação da proposição da coluna anterior, e, portanto, os valores de verdade devem ser os opostos, ou seja, a letra P é igual a V e as demais letras são iguais a F. Logo, a terceira letra da sequência é a letra P. Na sexta coluna, P ou não Q só é falsa quando P e não Q são falsas. Assim, temos que Q igual a F e as demais letras são iguais a V. Logo, a quarta letra é novamente a letra Q. Na penúltima coluna, como não P e não Q só é verdadeira quando não P e não Q são verdadeiras, então temos que R igual a V e as demais letras são iguais a F. Logo, a quinta letra é a letra R. Por fim, na última coluna, observe que nós deveríamos ter um conectivo entre a proposição da terceira coluna e a proposição da penúltima coluna. Além disso, observe que não P e não Q é equivalente à negação de P ou Q. Daí, se esse símbolo fosse uma disjunção ou uma disjunção exclusiva, a proposição seria uma tautologia e nós não teríamos nenhuma célula cujo valor de verdade fosse diferente das demais. Por outro lado, se esse símbolo fosse uma conjunção ou uma bicondicional, a proposição seria uma contradição e novamente nós não teríamos nenhuma célula diferente das demais. Logo, nós concluímos que provavelmente esse símbolo deveria ser uma condicional, pois dessa forma a proposição seria falsa quando P ou Q fosse verdadeira, e verdadeira quando P ou Q fosse falsa. Logo, a última letra da sequência seria a letra A e o gabarito seria a letra B. Questão 87. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição composta? O cadete da Polícia Militar, aos finais de semana, vai para a sua casa ou está de licença cassado no quartel? E aí, seguem as alternativas. Sendo P a proposição, o cadete da Polícia Militar, aos finais de semana, vai para a sua casa, e Q a proposição, o cadete da Polícia Militar está de licença cassado no quartel, então a proposição do enunciado pode ser representada por P ou Q. Daí, essa disjunção é logicamente equivalente à condicional se não P, então Q. Ou seja, é logicamente equivalente à proposição se o cadete da Polícia Militar, aos finais de semana, não vai para a sua casa, então está de licença cassada no quartel. Logo, nós vemos que o gabarito é a letra E. Analisando as demais alternativas, na letra A, o cadete da Polícia Militar, aos finais de semana, vai para a sua casa, se e somente se estiver de licença cassada no quartel, é a bicondicional P, se e somente se que não é equivalente à proposição do enunciado, já que por ela podemos ter P verdadeira e Q falsa, ou vice-versa, enquanto na proposição da alternativa, não. Logo, a alternativa está errada.
Na letra B, o cadete da Polícia Militar aos finais de semana não vai para a sua casa e não está de licença cassada no quartel, é a conjunção não P e não que na verdade é equivalente à negação de P ou Q. Logo, a alternativa está errada. Na letra C, o cadete da Polícia Militar, aos finais de semana, não vai para a sua casa ou não está de licença cassado no quartel, é a disjunção não P ou não que não é equivalente à proposição do enunciado, já que ela é verdadeira quando P e Q são ambas verdadeiras, enquanto nesse caso a proposição da alternativa seria falsa, já que não P e não Q seriam ambas falsas. Logo, a alternativa está errada. Por fim, na letra D, se o cadete da Polícia Militar, aos finais de semana, vai para a sua casa, então não está de licença cassado no quartel. É a condicional se P, então não que é equivalente à proposição do item anterior. Logo, a alternativa também está errada. Questão 88. Seja o conjunto A representado pelos coronéis lotados no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, QCG-PQ, e B, por todos os oficiais superiores lotados no QCG-PM. Supondo que A menor que B, então, ao simplificar A interseção A união BC, interseção B união, o complementar de A união B complementar, é encontrado o conjunto. E aí seguem as alternativas. Antes de iniciar a resolução, é preciso observar que essa questão apresenta alguns erros de digitação no enunciado e, portanto, ela deveria ser anulada. Porém, nós vamos retificar esses erros e resolver a questão normalmente, apenas a título de aprendizado. O primeiro erro que nós vamos observar é que a sigla do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar é QCG-PM e não QCG-PQ. Mas esse erro não chega a ser relevante para a resolução da questão, até porque ele foi reproduzido também nas alternativas. Já o segundo erro é que a relação correta entre A e B não seria A menor que B, e sim A está contida em B, uma vez que A e B representam conjuntos. E o terceiro erro é que o conjunto BC provavelmente deveria ter sido digitado com o C sobrescrito, de modo a representar o conjunto B complementar. Esses dois últimos erros já são graves o suficiente para comprometer a compreensão plena da questão e justificar sua anulação. Mas, além disso, o enunciado também deveria ter trazido a informação de qual conjunto universo nós deveríamos considerar para definir os conjuntos A complementar e B complementar. Observando as alternativas A e D, nós conseguimos supor que provavelmente o conjunto universo deveria ser igual ao conjunto de todos os oficiais dos quadros da PM. Daí, considerando todas essas correções, nós vamos construir um diagrama de Venn para representar essa situação. Como A está contido em B, então o conjunto A deve ser representado dentro do conjunto B, e ambos devem estar contidos no conjunto universo. O conjunto B complementar é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto universo, mas não pertencem a B. Assim, o conjunto A união B complementar é representado por essa área pintada em lilás. Por sua vez, o complementar desse conjunto é representado por essa área pintada em amarelo. Daí, analisando a expressão do enunciado, nós vemos que A interseção A união B complementar é igual ao próprio conjunto A, e B união ou complementar de A união B complementar é igual ao próprio conjunto B. Como a interseção entre A e B é igual ao próprio conjunto A, nós vemos que a simplificação da expressão resulta no conjunto dos coronéis lotados no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, QCG-PQ, e, portanto, o gabarito é a letra C. Analisando as demais alternativas, na letra A, o conjunto complementar dos coronéis lotados no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, QCG-PQ, em relação ao conjunto de todos os oficiais dos quadros da PM, é o conjunto A complementar. Na letra B, o conjunto dos oficiais superiores lotados no QCG-PM é o conjunto B. Na letra D,
o conjunto complementar dos oficiais superiores lotados no QCG-PM em relação ao conjunto de todos os oficiais dos quadros da PM é o conjunto B complementar. E na letra E, o conjunto dos oficiais superiores lotados no QCG-PM menos os coronéis lotados no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar QCG-PQ é o conjunto B menos A. Logo, todas elas estão erradas. Questão 89. Nos Jogos Nacionais dos Cursos de Formação de Oficiais, na modalidade barra, 9 atletas se inscreveram, dos quais 4 são de Mato Grosso do Sul. De quantos modos é possível que pelo menos um cadete da Academia de Polícia do Mato Grosso do Sul fique em uma das 3 primeiras posições na modalidade barra? E aí seguem as alternativas. Para chegarmos ao resultado, nós vamos calcular de quantos modos é possível que nenhum cadete da Academia de Polícia do Mato Grosso do Sul fique entre os 3 primeiros, e depois vamos subtrair do total de modos possíveis, uma vez que esse caminho é mais simples do que fazer o cálculo de forma direta. Daí, admitindo-se que apenas as 3 primeiras posições devem ser levadas em consideração, nós temos 5 possibilidades para o primeiro lugar, já que não podemos contar com os atletas do Mato Grosso do Sul, 4 possibilidades para o segundo lugar, já que o primeiro não pode aparecer novamente, e 3 possibilidades para o terceiro lugar, já que o segundo também passa a ser descartado, o que dá igual a 60 modos diferentes. Da mesma forma, calculando todos os modos possíveis, nós temos 9 possibilidades para o primeiro lugar, 8 possibilidades para o segundo lugar e 7 possibilidades para o terceiro lugar, o que dá igual a 504 modos diferentes. Assim, para que pelo menos um cadete de Mato Grosso do Sul fique entre os 3 primeiros, nós subtraímos 60 de 504, obtendo 444 modos diferentes. Logo, o gabarito é a letra B. Uma última observação acerca dessa questão é que o enunciado deveria ter deixado mais claro que nós devemos considerar apenas o pódio e não a classificação geral na hora de fazer os cálculos. Mas considerando esse último caso, o resultado encontrado não constaria entre as alternativas. Questão 90. Sejam A, B e C conjuntos dados por A é igual ao intervalo aberto de 0 a 5, B igual ao intervalo fechado de 2 a 7 e C igual ao intervalo semiaberto à esquerda de 6 a 9. Determine o conjunto E igual a união B, interseção C, interseção conjunto AE. E aí seguem as alternativas. A primeira coisa que devemos observar é que esse conjunto AE não foi definido pelo enunciado. Tampouco está no rol dos conjuntos clássicos, que já tem uma representação padronizada, e, portanto, essa questão deveria ser anulada. Porém, nós vamos determinar o conjunto A união B, interseção C, apenas a título de aprendizado. Representando os conjuntos na reta numérica, o conjunto A é o intervalo aberto que vai de 0 até 5, enquanto o conjunto B é o intervalo fechado que vai de 2 até 7. Logo, o conjunto A união B é o intervalo semiaberto à esquerda que vai de 0 até 7. Por sua vez, o conjunto C é o intervalo semiaberto à esquerda que vai de 6 até 9. Logo, o conjunto A união B interseção C é o intervalo semiaberto à esquerda que vai de 6 até 7, o qual é representado dessa forma. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários aí embaixo. Valeu!